estende a tua mão para o teu irmão se levantar. Eu estou falando aqui rapidinho. Eu estou falando que você não pode ter uma casa? É isso que eu estou falando? Eu estou falando que você não pode conquistar um carro? É isso que eu estou falando? Mas eu estou falando que sim, se você não obedecer, essas coisas apenas vão te atrapalhar. Aí eu vou te perguntar de novo: isso quer dizer que você vai perder a sua salvação? É disso que a gente está falando? Do que a gente está falando? Da formação de um discípulo. Do preço de ser discípulo. Careço de uma profundidade teológica nisso que eu vou te falar, mas Deus tem me trazido esse entendimento e espero que isso possa te ajudar. Se parecer uma heresia, o pastor conserta depois. Eu tenho pensado duas coisas que têm me tirado o sono. Uma delas, eu e você temos a mesma capacidade de decisão que teve Adão e Cristo, sim ou não? Eu e você temos a mesma capacidade de decisão, de tomada de decisão como Adão teve? Vou restringir, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não. A gente acabou de falar aqui, gente. Porque, olha, se um morreu, logo todos morreram. Após Adão, eu e você somos escravos do pecado. A gente realmente tem poder de decisão? Ou é o nosso egocentrismo, as nossas maldades, as nossas necessidades, ou aquilo que a gente julga que é necessidade, que comanda as nossas vidas? Adão teve, nós somos escravos daquilo que ele fez. Cristo, aí eu restringi só Adão. Mas Cristo, a gente tem a mesma capacidade de decisão que Cristo, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Também não. Porque se ele morreu por nós, logo nós pertencemos a ele. Se a gente lê as cartas de Paulo escrevendo aos cristãos da sua época, ele falava: eu, Paulo, escravo de Cristo. Que vontade tem um escravo senão a única e exclusividade da obediência? Pertencemos a Cristo ou não? Temos poder de decisão assim? Poxa, acabei com vocês. Mas eu não estou falando da vontade de escolher uma cor azul ou uma calça, um tênis. O que eu estou falando para a gente é aquilo que é o cerne das nossas vidas. É aquilo que vai fazer, sim, eu decidir. Tenho 3 pares de tênis, eu estou querendo 4. Poxa, lançamento da Adidas, R$899, Senhor, me ajuda a comprar. Me ajuda, Senhor. Não tem esse tênis da Adidas, Senhor. É R$899 o lançamento, eu vou ter. É um tênis preparado para a corrida, para quem é corredor maratonista, mas eu não sou nada disso. Eu mal levanto a perna para subir a escada de casa. Se não tiver, uso elevador. Ou no máximo uma calçada. Então nem faço exercício, mas eu quero aquele tênis. Muitos de nós compram esse tênis. O que a gente não para e pensa é: Deus, se o Senhor é meu dono, eu trabalhei, devolvi meu dízimo com confiança que o Senhor vai cuidar de mim, vai cuidar da minha família. Mas o que mais eu posso fazer? Será que de fato esses R$899 investindo no lançamento do tênis Adidas é de fato prioridade para mim? Ou será que a IBF não vai aproveitar muito melhor esse dinheiro? E aí qual é o cerne da questão? De novo, a obediência. A gente está acumulando um monte de coisa e a gente está transformando nossa caminhada com Cristo em um lugar difícil de se viver. Quando o próprio Cristo fala assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, lançai sobre mim o seu jugo, porque eu vou jogar o meu sobre vocês, mas o meu é leve. Mas por que de bate-pronto a gente falou assim: nossa, obediência é difícil? Porque a gente atrelou. Por que eu falei da vontade?
a gente está atrelando a obediência ao entendimento que nós já temos da palavra. Nós atrelamos a obediência à nossa vontade. Atrelamos a obediência à nossa vontade. Aí eu te digo, é difícil para Chuchu. É muito difícil. É difícil obedecer a Deus segundo a nossa vontade. Eu lembro quando Deus estava me ensinando a respeito do que é a construção de um relacionamento, de um casamento. Eu e a Déia, a gente já estava com uns 8 meses de casado, e Deus estava me ensinando como lidar com isso. Eu, Brian, fui treinado na minha família, não sei nas suas, mas eu fui treinado a destruir qualquer tipo de relacionamento. Todos os meus tios traíram, tiveram filhos fora do casamento. Dois não tiveram. Dois não tiveram filhos do casamento, mas traíram. Então, do meu convívio familiar, eu fui treinado desde criança a destruir meus relacionamentos, a usar as pessoas para ter aquilo que eu precisava e depois descartá-las. Eu fui treinado nisso. E eu fui treinado que quanto mais razão eu tivesse, melhor eu estaria. E eu lembro que numa discussão por absolutamente nada, tanto que eu nem lembro qual foi o motivo da briga, eu me enchi de razão. Eu falei, Deus, porque aí eu não conversei com ela, eu fui para Deus. Deus, eu tenho razão. Só que se eu for falar para ela não vai admitir isso. Então se eu falo com ela que eu tenho razão, que aí a gente se reconcilia. E se tem uma coisa que eu faço muito bem, gente, eu faço bem, quando eu estou irado com a minha esposa, quando eu estou assim, totalmente em mim, na minha vontade, uma coisa que eu faço muito bem para ela é ser absolutamente educado. Com licença, obrigado, bom dia, bom almoço, boa noite. E assim ficamos durante 15 dias. E aí eu, não aguentando mais a situação, que Deus não convencia ela que ela estava errada, afinal de contas, quem tinha razão era eu. Não aguentei aquela situação, aí ela, onde você vai? Eu saí. Fui fazer uma caminhada. E projetei na minha cabeça um caminho, né, que eu vou dar uma volta, não ia muito longe, né, também não queria preocupá-la. Então eu ia fazer basicamente um pouco próximo do bairro que a gente estava, então é uma questão de 20, 30 minutos. Nos primeiros 5 minutos eu de novo com Deus disse, Deus, eu vim cá. Tem orado já alguns dias para o Senhor, o Senhor tem que convencer para ela. Nessa razão eu não estou com total razão. Aí o Espírito Santo ministra no Espírito. Você tem razão. Ela foi injusta com você. Ela não valorizou a sua opinião. Ela não deu crédito àquilo que você estava falando. Eu disse, até você sabe que eu tenho razão. Antes de completar os 10 minutos, o Espírito Santo ministra mais uma vez no meu espírito e fala o seguinte: então, agora faz o seguinte, deixa eu te fazer uma pergunta. Brian, para que servem esses 15 dias de razão que você tem? Parei. Não acabou do nada. Nada. Então é isso que você está demonstrando. Absolutamente nada. Não, e pior, aí o Espírito Santo dá aquela sacudida legal, né? Pior, você não ministra no coração dela a minha graça, meu amor, a minha compaixão e a minha misericórdia. Bom, meu saldo tentou estar mais negativo que o dela. Cancelei a caminhada, voltei, pedi perdão para minha esposa pelos 15 dias de silêncio praticamente entre nós dois. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a nossa vontade ela nos trai. Se nós alimentarmos de fato que nós temos o mesmo poder de decisão que teve Adão, ou que a gente acha que tem o mesmo poder de decisão que temos em Cristo, aí na verdade a gente está alimentando a nossa vontade. E a nossa vontade, cedo ou tarde, ela vai nos trair.
Porque eu e minha esposa, a gente trabalha com aconselhamento, não uma nem duas vezes. Em aconselhamento, a gente tem experimentado o seguinte: as pessoas falam, infelizmente, em caso de adultério, falam, não deixei de amar a minha esposa. Mas apareceu aquela oportunidade, eu fui. Eu sei que aquela pessoa me traiu, eu sei que o Espírito Santo está ministrando no meu coração que eu tenho que perdoar. Mas eu não vou fazer. Por que essas coisas acontecem? Por uma compreensão ainda pequena do que diz a palavra. Mateus 18 é muito claro quando o juiz chama um cara e fala assim: você me deve muito. E ele chora e se joga diante dos pés de Jesus e fala: eu não posso te pagar. E o juiz fala: tá bom, você não pode me pagar. Você está livre da dívida. Sério. E ele sai da presença do juiz e encontra um cara que deve. Eu brinco na minha cabeça, tá? Eu brinco assim: ele devia o valor de uma Ferrari e foi cobrado do cara uma caneta Bic. Eu te emprestei a minha caneta Bic, cadê? Eu perdi. Te vira, eu quero a minha caneta Bic. Você está me devendo. Eu não tenho como, eu perdi. Então você vai preso. Aí o juiz sabe dessa história e fala o seguinte: cara, você não entendeu? Você não consegue perceber que o preço da Ferrari, sequer o preço da vida, não chega nem perto do que significa? Aí ele falou: mas está mal, você é mal. Por causa disso, você também será preso. Isso você só sairá de lá quando pagar tudo. Parafraseei, tá? O texto de Mateus 18 para a gente. Então, por que a gente tem dificuldade de perdão? Porque a gente acha que perdão tem a ver às vezes com sentimento. E perdão não é sentimento, é um mandamento. Quando a gente termina o Pai Nosso, quando a gente está lendo lá o Pai Nosso, Mateus 5, Pai, perdoa porque assim como nós, a gente atrela isso. A gente está convicto disso, gente? Então por que a gente está tendo tanta dificuldade na falta de perdão? Porque parece que é mais fácil cultivar a raiz de amargura do que liberar perdão. Porque a gente está aí, crítica minha, muita coisa tem sido dita a respeito de Deus e a respeito da ministração do Espírito Santo. Hoje tem sido ministrado muito a respeito de sentir a Deus. Você vai sentir a Deus, sim ou não? Sim ou não? Podemos nos reunir aqui e todos nós sentirmos Deus, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Então, vocês não gostaram, né? Vou transportar. Mas sim, todos nós podemos sair daqui sentindo a presença de Deus. Só que eu faço uma pergunta para todos nós agora. Esse culto, ele terá sentido para todos nós? Sim ou não? Não. Não terá. Tem uma história de uma mulher que Cristo fala que ele, por causa da mensagem do Evangelho, se conheceria sobre a história dessa mulher. Tem uma mulher que chega aos pés de Jesus, derrama sobre ele um unguento, chora aos pés dele, cuida dele, e faz aquele momento e todos se voltam querendo contra aquela mulher. Jesus, ninguém fala nada. Ela sabe o que ela está fazendo, eu sei o que ela está fazendo, e todos conhecerão a história dela. Aonde o Evangelho do Reino for pregado, todos saberão a história dessa mulher. Mas uma coisa muito interessante que acontece nessa situação é que, ao derramar aquele unguento, aquele perfume, toda a casa sentiu. Não é isso? Sabe o que está acontecendo às vezes? O que me faz pensar sobre os nossos cultos? Talvez um de nós, que de fato quebrantou o seu coração diante de Deus, reconheceu a sua pequenez, reconheceu a grandeza de Deus. E isso é quebrantamento, tá, gente? Coloca isso na cabeça de vocês. Quebrantamento não é o quanto você chora ou o quanto você não chora, mas quando de fato você entende e percebe da sua pequenez, mas também percebe a grandeza de Deus. Isso é quebrantamento. Se diante disso você não aguentar e chorar, aleluia, aí você se quebrantou por completo, não só de entendimento, mas também nas suas emoções.
Conseguiu entender? Guarda isso, tá? Não é o quanto a gente chora, mas o quanto de fato a gente entende a nossa posição, a posição de Deus e a posição de Cristo em fazer essa ponte entre nós e Deus. Amém? Está cansativo? Não? Então vou concluir. Quanto tempo eu tinha? Eu esqueci de perguntar. Vou concluir, já. 8. Eu vou concluir um pouco mais para a gente. Então, uma compreensão rasa da mensagem central do Evangelho, uma compreensão rasa a respeito do que as Escrituras nos garantem sobre a nossa realidade, vai comprometer as nossas ações, vai comprometer a profundidade das nossas ações. Então, falar de missões, falar da expansão do reino, falar desse Deus maravilhoso, sem antes entender o nosso papel, vai fazer com que os nossos esforços, a nossa dedicação, a nossa energia, no final das contas, não resulte em absolutamente nada. Nada que nos traga sentido, tá, gente? Deixa eu falar uma coisa para vocês que a mim não cabe na minha cabeça. O que eu vou te falar não cabe na minha cabeça. Mas ainda que Paulo fala sobre isso, aos Colossenses ele fala sobre isso. Alguns, por inveja de Paulo, vão falar de um tal evangelho. Outros, porque querem tirar Paulo da posição, também falam do evangelho. E Paulo fala o seguinte: gente, não se preocupa com eles. Paulo fala aos Colossenses: não se preocupa com essas pessoas que usurpam o nome de Cristo. Deixa que eles falem a palavra, que em determinado momento o próprio Espírito vai o quê? Vai cuidar dessa pessoa. Ou seja, o que eu quero que a gente entenda é que nós sejamos discípulos que entendam o seu papel. Que nós sejamos discípulos como aqueles que Cristo falou que sim, vão trabalhar, vão suar, mas a alegria de tanto daquele que plantou quanto daquele que colheu será uma alegria plena. Lá João 4, finalzinho do capítulo 4 de João. E trazendo para a gente o cerne daquilo que entendo ser missões. Qual a vontade plena de Deus para a humanidade? Ponto 3. Qual a vontade plena de Deus para a humanidade? Que todos cheguem ao conhecimento da pessoa de Cristo. Agora, a vontade de Deus nos alimenta. Vamos lá em João, capítulo 4. Gosto demais desse texto de João, é um texto que amo de paixão. E é um texto extremamente constrangedor, mas também um texto que abre a mente para muita coisa. Vamos, João 4, né, quando Jesus come a samaritana. A gente vai avançar a história, vai lá no 31. Depois, se você quiser ler com calma e tal, é um texto extremamente rico esse de João 4. Mas eu queria só pegar algumas coisas para a gente repetir, para a gente concluir na questão da obediência. Nesse inteirinho, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come! Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. Diziam então os discípulos uns aos outros: teria porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. 35. Não dizeis vós que há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vejo os campos, pois já branquejam para a ceifa. O 35. Até aí. O que me faz ver é que quando Jesus se encontra com essa samaritana, e a samaritana entende que Cristo é a água da qual ela pode beber e ela nunca mais terá sede, isso transforma a vida dela ao ponto dela reconhecer que até o 5º homem que ela está envolvido também não tinha sentido nenhum para a vida dela. Você está conseguindo entender? A conversa com aquela mulher, Cristo questiona isso para ela. Você está envolvido com o 5º homem, e esse 5º homem é até um homem casado, porque ele não te pertence, ele não é aliança sua.
Você está usando o marido de uma outra mulher que não te pertence. Mas você acha que isso vai te preencher? Você acha que essa água vai saciar a sua sede? Cristo está dizendo, não vai. E ela fala assim, não, mas daqui tem um lugar, então, para conhecer a Deus, tem um lugar para conhecer a Deus que eu vou, que é Jerusalém. Mas eu sou samaritana, eu não posso ir em Jerusalém. Então, eu posso ir no monte daqui, então, me devotar a Deus? Aí Cristo fala, não é nem Jerusalém, nem Samaria. A hora já chegou e a hora é agora. Agora, se você reconhecer agora e beber dessa água de mim, nunca mais você terá sede. Essa mulher recebe essa palavra, volta para a cidade dela. Nesse inteirinho que ela vai para a cidade dela, os discípulos chegam e veem Cristo satisfeito. Era isso que intrigou os discípulos, porque eles tinham saído da presença do mestre para comprar comida. Chegam e olham para ele, cara, você comeu bem, hein? A gente foi comprar à toa, a gente fez essa viagem para comprar comida à toa, porque você está com uma cara de satisfeito, de que comeu e está muito satisfeito. Alguém te deu de comer? Mas nós vamos comprar comida. Aí ele fala, os campos brancos, sabe aquela samaritana? Indo para a cidade dela, falar que tinha encontrado o profeta de Deus, que tinha falado sobre vida e vida verdadeira. Ela volta para a cidade dela, e o que Jesus está olhando, muito provavelmente, é essa mulher impactada pela verdade que a libertou, da água que ela bebeu e nunca mais teria sede. Eu gosto muito desse texto de João, porque essa mulher, além de ser impactada, e aí é a nossa responsabilidade, ser impactada pelo Evangelho, é levar a outros a também ser impactados pelo Evangelho, a tal ponto, e aí encerra o capítulo, não encerra o capítulo 4, mas encerra no 42, a mulher já dizia, a mulher trouxe gente da cidade dela para falar com Cristo, e no 42 eles falavam assim, diziam à mulher, já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvidos e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Pessoas verdadeiramente impactadas pelo Evangelho não só levam outros a serem impactados pelo Evangelho, mas talvez esses conheçam mais profundamente a Deus do que nós mesmos. Você consegue entender isso? Eu não consigo. Tive o prazer e o privilégio de trabalhar com pessoas que depois de algum tempo me lideraram. Qual o problema nisso? Nenhum, porque a palavra diz. Porque o próprio Cristo falou, vocês farão obras maiores do que as minhas. Se eu sou discípulo dele, vocês vão impactar pessoas que eu nunca vou alcançar. Por isso eu não posso brincar com a mensagem que eu estou falando para vocês. Vocês têm um alcance que eu não tenho. Vocês têm voz no lugar que eu não tenho. Vocês têm um testemunho no lugar onde eu não posso ir. Talvez o seu marido, talvez o seu filho, talvez os seus pais, talvez os seus amigos, eles têm a possibilidade da verdade desse Evangelho que eu não posso alcançar. E eu não posso brincar com vocês falando que é fácil. Não, não é. Mas eu estou dizendo que em Cristo Jesus é totalmente possível. Mas o cerne é a obediência. Gosto do texto de Hebreus 5:8 ou 5:18, acho que é 5:18. O escritor fala assim: e Jesus aprendeu a obediência por tudo o que padeceu. A obediência, pela distância que nós mantivemos durante muitos anos de Deus, mesmo que, deixa eu te falar o seguinte, mesmo que você tenha nascido num lar cristão, tenha vindo em todas as EBDs, se você não reconhecer que você precisa da serpente de bronze, se você não reconhecer isso, todos os anos que Deus te protegeu na igreja, todos os anos que a tradição te protegeu, tudo isso que Deus fez para te proteger, você vai pegar tudo isso e jogar fora, se você não reconhecer.
que você é totalmente carente e dependente de Cristo. Você está conseguindo entender? Você que veio, que participa da igreja desde pequeno, é uma coisa que eu converso com minha esposa a respeito dos nossos filhos. A minha filha tem 4 anos. Eu não converso com ela sobre o que ela fez ou deixou de fazer para me agradar. Eu converso muito com ela sobre a questão da obediência. Amor, você está desobedecendo. E se ela está desobedecendo, do que ela precisa para aprender a obedecer? De quem? De Cristo. Minha filha de 4 anos precisa de Cristo como eu preciso. Minha filha de 4 anos, vez por outra, eu tenho que baixar a altura dos olhos dela e falar assim: minha irmã em Cristo Jesus. Você consegue entender isso? Você consegue discernir isso, gente? Porque muitos pais têm falhado na educação dos seus filhos é porque olham os filhos de cima para baixo. Quando o próprio Deus, que é o nosso Pai maior, se transformou em homem através do seu Filho e nos olhou nos olhos. Ele olhou nos olhos da gente, entendendo as nossas necessidades, mas acima de tudo, se propondo como uma resposta para resolver tudo isso. Então, vez por outra, eu tenho que olhar nos olhos da minha filha e não vê-la como minha filha, mas como uma irmã em Cristo Jesus, totalmente carente da graça de Deus, totalmente carente da misericórdia de Deus, totalmente carente do amor de Deus. Agora, se eu pego minha filha e transformo em uma pessoa para me satisfazer, eu vou matar Deus na vida dela. Se eu olhar para minha filha e falar assim: não tenho uma formação acadêmica, a minha filha vai ser uma médica, minha filha vai ser uma engenheira, minha filha vai ser professora, minha filha vai ser enfermeira, minha filha vai ser um monte de coisa para minha satisfação. Vi muitos jovens, e vejo hoje que trabalho com jovens, muitos jovens destruídos por dentro, ganhando muito bem, tendo uma carreira pela frente, satisfazendo-se já. Mas que não sabem viver sem um psicólogo, que não sabem viver sem uma terapia, que não sabem viver sem medicamentos, porque os seus pais cristãos falaram de muita coisa para eles, menos do Evangelho de Cristo, menos de ensiná-los a obedecer à vontade de Deus, porque é essa que nos satisfaz. Para a gente encerrar sobre a questão da obediência, vamos lá em 2 Crônicas, ou 2 Samuel, capítulo 15. Para mim é o texto mais contundente a respeito do que significa a vontade de Deus. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 e 23. 2 Samuel, vou esperar um pouquinho todos chegarem aí, para a gente encerrar juntos. Amém? Todos chegaram? Em 2 Samuel capítulo 15. Amém? Posso ler então? Vamos lá? Ok, ouvindo barulho de páginas ainda. A gente vê junto, ok. 2 Samuel capítulo... 1 Samuel, desculpa gente, 1 Samuel, né? Desculpa. É 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15. Aí fica difícil, né? Ele quer ler um texto e vai mandar outro. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Porém Samuel disse, todo mundo aí? Amém? Disse Samuel: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que gordura de carneiros. 23. Porque rebelião
Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e a culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Aí você fala assim, tá, a gente está falando de Saul, Saul é rei, mas deixa eu te falar o seguinte: o reino de Jesus, ele reinará rei dos reis. Você sabia que esse rei que ele está falando tem a ver com o governo que ele vai dar para algum de nós? Porque ele está falando da eternidade, sim ou não? Então ele não está falando dos nossos governantes, ele está falando da sua igreja. Deus vai distribuir para nós, para alguns de nós e não para todos, segundo a dedicação que cada um fez, de devoção que cada um fez. Deus vai distribuir. Ele será rei sobre todos nós, que seremos também reis em algumas circunstâncias, mas isso aí é uma outra coisa. Mas então, mas por que eu estou falando isso para vocês a respeito de Saul? Que Saul teve a possibilidade do reinado, de ser um reinado próspero, mas por não atentar o que Deus tinha orientado ele a fazer, ele perdeu tudo. Ele perdeu tudo. E perdeu a sua própria vida. É feitiçaria, desobediência. Doído, hein? É pior que pecado de feitiçaria. E aí, dentro do contexto do que significava para Israel sacrificar, oferecer carneiro, a gordura do carneiro, que era o que era oferecido no sacrifício anual. Lembra, né? Israel, uma vez por ano, sacrifício por toda a nação, vinha o cordeiro imaculado, a gordura era queimada. Se fosse aceita por Deus, o sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos também. Todo mundo entende até aí, não é isso? Só que Deus está falando isso, nada disso serve. Em desobediência, isso nada serve. Ou seja, cumprir os ritos religiosos, se não forem obediência a Deus, não serve. É doído, né, gente? Então, falar de missões, falar da vontade de Deus, e a vontade plena de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da pessoa de Cristo. Então, obedecê-lo é o único caminho que nós temos. Ou estamos em obediência, ou estamos em desobediência. Oro a partir desse momento por vocês, como Paulo orou pela igreja em Éfeso, fazendo-nos lembrar de que antes éramos filhos da desobediência, mas agora em Cristo Jesus somos filhos da obediência. É a vontade de Deus que nos completa, é a vontade de Deus que nos satisfaz. Mas temos que crescer em relação à mensagem do Evangelho, à palavra, mas principalmente ter prazer na vontade de Deus. Seja contribuindo, seja indo aonde, gente? Para lembrar. Vamos lá? Jesus falou o seguinte: você vai gostar de fazer a minha vontade. Foi isso que ele disse? Ele disse que você seria pleno se você obedecesse. Não tem a ver com a nossa vontade, não tem a ver com os nossos sentimentos. Tem a ver com obedecer. Vamos orar? Espero mesmo no meu espírito que vocês tenham sido abençoados por essa palavra. É uma palavra que me desafia, né? Minha esposa, que convive comigo, sabe. Tem dia que tenho vontade de sair e conversar com o poste a respeito de Deus, mas tem dia que parece que a minha vontade fala assim, que se exploda o mundo. Então eu não estou falando de uma realidade que eu não enfrento todos os dias. Não é fácil. Não é fácil porque alimentamos mais, às vezes, a nossa vontade do que preparamos a nossa, do que submetemos a nossa vontade à vontade do nosso Pai. Amém? Pai, obrigado por essa oportunidade. Espero, Deus, que de alguma forma tenha contribuído, Senhor, com a tua igreja. Deus, eu oro, Senhor, assim como a tua palavra nos garante que aquele que é alcançado pelo Evangelho é como uma cidade que é construída no cume do monte, não poderá se esconder. Eu oro então, Senhor, por essa igreja, Senhor, que eles sejam vistos, Senhor, pelo mundo, que eles sejam vistos e as pessoas comecem a olhar para ele e falar assim, para essa igreja, falar: o que vocês têm de diferente? A verdade do mundo diz que está em crise, que financeiramente está todo mundo em crise, mas por que esse povo está contente? Porque esse povo que
tem pouco, ainda dá o pouco que tem. Porque esse povo que ainda que tenha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, vai e oferta na vida de uma outra pessoa. E de repente o milagre acontece. Eu não entendo isso. Eu oro, Deus, para que esse povo que não entende isso, Senhor, entre na casa dos meus irmãos, entre na vida deles, questionando eles, Pai, da verdade do Teu reino. Capacita-os segundo o Teu Espírito, Senhor, para que eles possam, Deus, ministrar a verdade do Teu reino, Deus, para que eles possam ministrar, Senhor, o amor do Senhor, a graça do Senhor, mas acima de tudo a reconciliação do Senhor. Homens que antes não poderiam adentrar a Tua face, antes homens que não poderiam ter acesso ao Senhor, mas através da pessoa de Cristo poderão adentrar com toda a ousadia diante do trono da graça de Deus e poder te chamar de Pai. Eu oro, Deus, para que essa igreja se levante como resposta do Senhor, como resposta do Senhor para os familiares deles, para os amigos deles, no trabalho deles, nas escolas deles. Deus, que a vontade deles, Senhor, seja preenchida pela Tua vontade, Deus. E sim, Deus, se daqui nós teremos médicos, que sejam médicos que representem ao Senhor. Sim, Deus, se aqui nós teremos, Senhor, professores, que sejam professores que reflitam no Senhor. Se aqui, Senhor, teremos, Senhor, engenheiros, que sejam pessoas, Deus, que reflitam no Senhor, Deus. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Ser sal da terra, luz do mundo. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Que nós possamos salgar. Que nós possamos, Senhor, aprender o prazer de Te obedecer. Muito obrigado por esse tempo diante do Senhor e da Tua igreja. A Ti, somente a Ti, a glória em Cristo Jesus. Obrigado por esse tempo. Muito obrigado. Muito obrigado, Pai. Amém. Obrigado, igreja. Deus abençoe. Obrigado pelo privilégio. Obrigado por... Eu lembro o louvor, eu acordei com esse louvor no coração. Falava assim: Deus enviou Seu Filho amado. Conhece essa música? Vamos encerrar agradecendo a sua vida, que é impetrar a bênção pastoral. Seguindo, Samuel vai cantar esse hino. Ao término desse hino, o culto está encerrado. Mas não precisa correndo, não precisa ter aquela pressa no seu coração, através do louvor, através da palavra, porque eu tenho certeza que Deus foi plantado no coração de cada um a semente do evangelismo, de falar, missões. É o que eu tenho falado há muito tempo, que muitas vezes a gente sonha, né, Oriente, com isso e aquilo, mas nós temos o nosso vizinho tão carecido de Deus, tão carecido, que vamos falar no amor de Deus a cada um. Essas novas consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, e todo aquele que tem plena convicção, que alcançou e que vai estar plenamente obediente na presença de Deus, diga: Seu filho amado.
que a minha vida está nas mãos do meu Jesus e vivo está. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive.